Esta peça foi inicialmente feita para o Festival Lisboa Soa, a pedido da curadora Raquel Castro, que tem vindo a desenvolver muito trabalho com artistas sonoros, mas também com artistas que trabalham em questões de urbanização, ecologia e natureza, gravações de campo, etc. Ela é uma peça totalmente acústica, no sentido que existe um movimento mecânico de palhas de centeio e esse movimento cria um contacto direto entre os pelos do centeio e a sala, pela sua acústica, amplifica a sessão, portanto não existe qualquer colunas, microfones, etc. Esta peça chama-se Fictional Forests, em português Floresta Ficcional. Ela trabalha um bocadinho a ideia de o que é natureza, o que é construído, o que é humano, o que é totalmente natural, o que não é. Isso é uma questão muito presente em todo o meu trabalho de uma forma geral. E eu não gosto de ter mensagens claras ou diretas, mas tento brincar um bocado e criar uma espécie de um espaço ambíguo. Para a maior parte das pessoas, quando entram nesta sala, existe logo aquela ideia romântica do campo de centeio, da locução, das searas, etc. E, na realidade, o centeio é uma monocultura, portanto, é uma forma industrial, é um processo humano quase de trabalho de alteração ou de controle do território natural, por assim dizer. E, nesse sentido, o título Floresta Ficcional remota exatamente para isso. Por exemplo, hoje em dia, se atravessarmos de carro de Porto a Lisboa, 90% daquilo que vemos são plantações de monocultura de eucalipto, pinheiro, etc. E, por exemplo, uma criança passar por essa floresta poderá dizer: olha, isto é uma floresta, mas de facto é um território completamente controlado pelo ser humano e é um território que não tem biodiversidade nenhuma. Nesse sentido, é importante pensar exatamente o que é biodiversidade, o que é uma floresta autóctone e qual é a diferença de uma produção humana para um território natural. Esta peça é completamente construída, ficcional, ela é feita através de motores simples, mas uma construção muito mecânica e, portanto, existe esta fricção entre um elemento orgânico com alguma romantização e depois a construção mecânica que é posta em prática de uma forma de instalação, não é? Para mim, existe sempre esse diálogo entre dois componentes, o componente humano que é um componente que eu assumo na instalação e no meu trabalho, que envolve motores, que envolve às vezes microfones e todas essas construções humanas, e depois a ideia do orgânico e do natural e quase uma ideia de land art, por assim dizer. E nesse sentido, o Parque de Serralves achou que seria muito interessante incluir esta peça também na exposição, até porque este espaço era o celeiro de Serralves, portanto este espaço originalmente servia para guardar cereais e outro tipo de componentes orgânicos da agricultura e da ruralidade, e esta peça encaixava-se bastante bem nesse passado histórico da própria sala. No entanto, para mim ela funciona quase como uma crítica à monocultura e uma crítica ao controle do ser humano do território, no sentido em que as pessoas têm sempre a ideia de que o nosso aproveitamento do espaço é maioritariamente feito com cidades e com grandes fábricas e complexos industriais, mas se formos, por exemplo, ao Google Earth ou se fizermos alguma pesquisa, vemos que grande parte do território e grande parte da manipulação humana do território é, de facto, produção agrícola, monocultura, controle do território a nível minas, a nível de exploração de metais, e isso são as grandes intervenções que são feitas no território, mas especialmente nos países desenvolvidos, e dessas intervenções sobra muito pouco espaço realmente natural. E essas ideias para mim são importantes não de as pôr de uma forma direta e fazer um trabalho que seja político, porque o meu trabalho não o é, mas criar uma espécie de uma base para se fazerem discussões e para se pensar então o que é natural, o que não é natural. Até que ponto é que aquilo que estamos a ver é construído ou manipulado pelo ser humano, até que ponto é que é orgânico e completamente livre, não é? E essas discussões são importantes de se terem. No entanto, o meu trabalho, eu nunca tento ter uma mensagem política direta, nem considero que isso seja importante para a maneira como eu vejo a produção artística, mas são ideias com as quais eu trabalho desde o início e que estão sempre presentes, estão sempre na base da pesquisa que eu faço no terreno e das colaborações que eu vou tendo com vários outros projetos e várias outras pessoas, nomeadamente na associação que tenho no Gerês, chamada Rural Vivo,
onde tentamos sempre trabalhar com as comunidades locais temáticas sobre o que é agricultura biológica, como é que podemos preservar a floresta autóctone, como é que podemos criar intervenções culturais que não tenham impactos, ou o que é que são esses impactos. Portanto, estas questões vêm no dia-a-dia, no meu trabalho, e depois, obviamente, refletem-se nas obras em particular, mas não de uma forma direta. Estão sempre subentendidas e são sempre mensagens subliminares, por assim dizer.